Vamos falar sobre o peppermint, que é o nosso hortelã-pimenta, né? Tudo que eu falar aqui hoje, estou falando dos óleos essenciais do Terra, conhecido também como menta piperita, né? Muita gente conhece, outras marcas de óleo essencial não tem o nome de peppermint, que é o nome norte-americano, né? Então o pessoal conhece como menta piperita. A fonte desse óleo é nos Estados Unidos e aqui nós vamos mostrar que tem ele em 3 versões, tá? Tem ele em gotas, tem tanto o tamanho de 15 quanto de 5, é o mesmo óleo. Tem ele touch, que já vem diluído em óleo de coco, pronto para uso tópico e por inalação também. E tem os Beatles, que são as bolinhas que a gente coloca na boca e estoura. Aí melhora a respiração, né, garganta, o hálito. Então, esse aqui é muito bom para ter na bolsa. E vamos falar sobre as formas de uso, né, do peppermint. Bom, o peppermint ele pode ser usado das 3 formas, né, aromático, tópico e interno. Aromático, a gente pode usar ele inalar no vidro, difusor, inalação em concha. O tópico, a gente pode aplicar as têmporas. Um minutinho. Um minutinho, vou ter que começar a gravar de novo, então. Agora tá aparecendo. Então, voltando aqui para falar das formas de uso, né? Aromático, tópico, interno. A gente pode usar eles das 3 formas. Eu, particularmente, gosto muito de ingerir ele na água, na cápsula, né? Ele faz bom para várias coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Mas eu gosto muito de ir para academia ingerindo ele na água, tá? Só atenção, porque quando vai usar ele na água tem que ser na vasilha de vidro ou inox. Para uso tópico aqui, eu vou falar as formas como a gente usa ele, mas lá na frente a gente vai falar para cada finalidade dele a forma como a gente vai usar. Então a gente pode usar nas têmporas, acima das orelhas, nuca, peito, costas, ponte do nariz, sob o nariz, que é abaixo, né, do nariz, sola dos pés, nos seios, ao longo da coluna, atrás do pescoço, abdômen ou região afetada. Em alguns casos a gente pode usar ele sem diluição, a gente vai ver também, mas a recomendação é que se faça diluição, tá? Isso porque o óleo é muito volátil, cada um é único, então uns podem ter sensibilidade, outros não. E quando a gente usa ele puro, ele evapora mais rápido. Então, se a área for muito grande, é melhor que se use ele com diluição. Bom, as propriedades desse óleo, né? Esse óleo é simplesmente fantástico. Ele é afrodisíaco, ele é analgésico, antibacteriano, anticarcinogênico, antiemético, antiespasmódico, anti-inflamatório, antisséptico, antiviral, cardiotônico, carminativo, emenagogo, energizante, estomáquico, expectorante, nervino, reconfortante, refrescante, revigorante, vasoconstritor e vermífugo. Bom, então vamos falar um pouquinho dos principais usos, né, do peppermint. Para que nós podemos usar o peppermint? Isso aqui eu falo principais porque ele vai muito além do que isso, né? E cada um vai usando e vai descobrindo mais formas de usar o peppermint, né? Então ele é bom para dor de cabeça e enxaqueca. A gente vai aplicar as têmporas, acima das orelhas e nuca. Para mau hálito e ressaca, essa ressaca aqui não é só ressaca de álcool, né? Mas ressaca também alimentar, às vezes dá aquela indigestão, dá vômito, né? Às vezes a pessoa consegue vomitar, então ele vai ajudar também aí nessa questão. Nós vamos usar ele fazendo gargarejo, né? A gente gosta de colocar uma gota em 100 ml de água. Diminuição na produção do leite. Essa aqui, gente, tem pessoas que falam que usaram durante a amamentação e que ele não diminuiu o leite, tá?
mas ele é indicado para quando você quer fazer o desmame. Então, vai usar ele topicamente, né, nos seios, diluído, claro, né? E ou tomar também na cápsula, tá? Ou na água. Então, depende. Cada um pensa de um jeito, como eu disse, nós somos únicos, né? Então, às vezes para algumas pessoas vai diminuir a produção de leite e para outros não. Perda do sentido do cheiro. O peppermint foi muito usado durante a Covid para quem perdeu aí o olfato. Então foi feito muita fisioterapia olfativa com o uso do peppermint, tá? Foi excelente resultado. Então ele pode ser usado aí para quem perde aí, né, esse sentido do cheiro que é o olfato. Então pode inalar ou aplicar diluído em óleo vegetal embaixo do nariz, né? Sobre a ponte do nariz, acima do nariz. Para náusea, indigestão, vômitos, azia, gastrite e síndrome do intestino irritável. Então ele vai ajudar também aí para quem tem esse problema do intestino, tem muita gente que sofre com isso, tá? Então vai tomar em cápsula ou em água e ou aplicar diluído em óleo vegetal sobre o alto abdômen, tá? Então na parte ali mesmo onde fica a questão do intestino, né, estômago, então na parte mais alta. Inclusive o peppermint, a gente vai ver um pouquinho à frente, ele faz parte, né, do mix Zengest, que é o do trato gastrointestinal. Então contém o peppermint lá na composição dele. Fadiga mental ou crônica, síndrome da mudança do fuso horário e estado de choque. Então pode inalar ou aplique, né, inale ou aplique diluído em óleo vegetal sob o nariz, agora é realmente embaixo do nariz ou na nuca. Febres e ondas de calor, inclusive aqui o calor de menopausa, tá? Fiz questão de colocar, porque o pessoal me pergunta muito, indicação de óleo essencial para fogacho. Então o peppermint é um dos óleos que ajudam na questão do fogacho também. Ele pode ser usado, né, na nuca, coluna e na sola dos pés. Na nuca ele é sensacional para refrescar, gente, tanto pro calorão da menopausa quanto o calor mesmo de verão. Então ele ajuda muito a refrescar. Queimaduras, inclusive as solares, tá? E daquela insolação, aquela pele vermelha, a gente pensa assim, não, o peppermint é um óleo que arde um pouco, né? Quando a gente inala, assim, a gente tem a sensação de ardência, mas ele vai tirar a ardência da queimadura. Então, quem já usou diz que o resultado é sensacional. Então, pode aplicar puro, né? Se for queimadura com coisa quente, né? Água, gordura, ou mesmo queimar numa panela. Pode ser usado puro diretamente no local, porque é uma superfície menor, ou diluído em óleo vegetal na região afetada e ou na nuca para refrescar. Congestionamento respiratório, asma, sinusite e tuberculose. Ele inclusive faz parte do BRIF, né? Ele está na composição do BRIF, que é um mix do trato respiratório. Então ele ajuda aí nas questões respiratórias, asma, sinusite e a tuberculose. Então vai aplicar diluído em óleo vegetal no peito, nas costas e ou na sola dos pés. E pode ser tomado também na cápsula. E aqui eu coloquei umas informações adicionais, que é só para conhecimento mesmo. Uma gota do peppermint, para a gente ver a eficiência desse óleo. Uma gota de peppermint equivale a 28 xícaras de hortelã-pimenta. Antes dos treinos, né, quem faz academia, os atletas têm usado muito peppermint, inclusive ele faz parte, né, do Aroma Touch e do Deep Blue, que eu coloquei logo aqui abaixo, para massagem, tá? Então ele é ótimo para ajudar na oxigenação nos músculos, aumenta a oxigenação nos músculos durante o treino. Então eu, por exemplo, vou para academia tomando ele na água, levo sempre a garrafinha com o peppermint, mas também pode usar topicamente, tá? E pode inalar também antes da atividade física, para dar energia. Então, e não só na atividade física, quanto no dia a dia, tá? Eu gosto muito de inalar uma gota dele pela manhã, para a gente ter mais ânimo durante o dia. A gente que é mulher, então, que tem várias tarefas, né, durante o dia, a gente precisa estar sempre com ânimo elevado.
Então, como eu falei, ele faz parte, né, do Brife, do Zengeste, do Pestitense. Pestitense também é um óleo muito bom para tensão, para dor de cabeça. Às vezes a gente tem muita dor de cabeça, enxaqueca, que é por causa de tensão. Então, o Pestitense tem ele também na composição. O Aromatouch, que é também para dores musculares, para relaxamento muscular, também tem ele na composição. E o Deep Blue também, que é ótimo para dores musculares, articulares, inflamações nos músculos, né? Então ele vai ajudar muito. E ele é excelente para pragas, formigas, baratas, insetos. Então a dica boa que a gente gosta é colocar um chumaço de algodão com peppermint no interior dos armários da cozinha, tá? Para evitar, além do cheiro ficar maravilhoso, a gente evita aí essas pragas aí que incomodam muita gente. Para dirigir a longa distância, né, a gente pode colocar também o peppermint num difusor portátil dentro do carro para manter alerta. Por quê? Porque ele é um óleo energizante. Então, se a gente mantém ele dentro do carro, ele tira o sono, né? Deixa o motorista mais alerta. Caso não tenha esse difusor portátil, né? Uma dica que a gente dá é pingar em um pregador de roupas de madeira e colocar ali onde entra o ar no carro, né? Normalmente a gente coloca onde entra o ar de fora para dentro ou mesmo o ar condicionado, quando a gente está com o ar condicionado ligado. E para enjoo nas viagens, né, a gente pode inalar e aplicar atrás das orelhas até de 4 em 4 horas. Então, se é uma viagem mais longa, você aplica antes de começar a viagem e pode ser reaplicada de 4 em 4 horas. E aí nós vamos falar um pouco dos aspectos emocionais. Então, o peppermint é o óleo de um coração flutuante, tá? A gente tem essa sensação mesmo, quando a gente inala ele, a gente tem a sensação que está flutuando, é muito gostoso. Então, ele é um óleo que traz alegria e flutuabilidade para o coração e para a alma. Ele revigora o corpo, a mente, o espírito e lembra as pessoas que elas não precisam ser controladas pelo medo e que a vida pode ser vivida com felicidade. Isso tira o indivíduo de suas provações emocionais por um breve intervalo. Ele nos faz sentir como se estivéssemos planando pela vida. Ele ajuda a ficar na superfície de questões emocionais, como que flutuando por cima da água. O poder do peppermint pode ser sentido principalmente em momentos de desânimo ou desespero, para redescobrir a alegria de estar vivo. Esse poder do peppermint aqui é muito interessante, porque como ele ajuda a gente a respirar melhor, né? Então, às vezes a pessoa quando está muito desesperada, a sensação que ela tem é que a respiração dela está curta, né? Fica mais ofegante. Então, é por isso que ele ajuda aí. E aí dá alegria, né? Para a pessoa aí descobrir que tem alegria de estar vivo. E uma pessoa também pode abusar das propriedades do óleo de peppermint. Se for usado como uma fuga permanente para não lidar com a dor emocional, ele pode dificultar o crescimento e o progresso. Por quê? Porque às vezes, muitas vezes, a dor emocional nos faz crescer, né? Então, o peppermint pode aí dificultar esse crescimento e o progresso. Então, se é uma coisa que vai te dar um bom resultado, que você precisa passar por esse momento, né, por essa dor emocional para crescer, então o peppermint deve ser evitado nesse caso. Ele não pode ser usado dessa maneira, então evita o uso dele. Ele ajuda as pessoas que precisam dar uma breve pausa. Às vezes, um alívio é necessário antes de entrar novamente nas águas emocionais, mas não se deve andar no lado raso para sempre. Quando é aceito e adotado, a dor emocional serve como uma professora. Então, é o que eu estou dizendo, às vezes a dor emocional a gente precisa de aceitar, né? E ser adotada aí porque a gente vem a crescer mesmo, né? Então, nem sempre é só prejuízo, né? Às vezes tem benefício também. Ele pode ajudar os indivíduos a recuperarem a força necessária para enfrentar sua realidade emocional. Então, nos aspectos emocionais, aí sim que o peppermint nos ajuda. Das emoções negativas, né? Que o peppermint trabalha. Ele trabalha a dor insuportável, o desespero intenso, a aflição, o pessimismo e a tristeza. As propriedades positivas dele, né, tem o poder da flutuabilidade, do otimismo, alívio,
força para encarar a dor emocional. E aí tem os óleos complementares que nós podemos usar com o peppermint, que são óleos aí da alegria, né? Tem aqui até o Mix Alegre, que é o Elevation. Tem a tangerina, o lime, que são cítricos, tá? Os cítricos normalmente ajudam aí junto com o peppermint a nos dar mais ânimo, mais alegria, mais disposição. Tem o red mandarim, que é a mandarina vermelha, e tem o mix cítrico solar, que é o Sunny Citrus. Também ajuda nessa questão aí da alegria, tá? Os cítricos têm esse poder. Então, de forma aromática, nós vamos inalar no frasco, difusor ou inalação em concha. De forma tópica, a gente pode diluir 1 a 2 gotas com óleo carreador e aplicar sobre o peito, nos ombros e no pescoço. E de forma interna, a gente vai tomar, né? Pingar embaixo da língua, eu acho forte para usar sublingual, mas também pode ser tomado na água ou na cápsula, tá? E é isso que nós íamos compartilhar, né, com o Peppermint, do Peppermint com vocês. Aqui está o nosso canal do YouTube, onde essas aulas estão sendo gravadas. Tem várias lá gravadas, quem tiver curiosidade depois de entrar lá e dar uma olhada nas outras aulas lá, vale a pena. Muito obrigada.